Muito bem, vamos continuando aqui a nossa aula sobre liturgia. Agora a aula número 8. Olha, já andamos um bom caminho. Nós estamos agora tratando um pouquinho da igreja primitiva, saindo para a igreja medieval. Daqui a pouco chegamos lá pela Reforma, depois da Reforma, período contemporâneo e os nossos dias, o que podemos fazer com a questão da liturgia, tá? Muito bom que você tenha em mão sempre um caderno, um papel, para você anotar coisas. Ah, mas eu estou aqui no computador, eu tenho um tablet, eu tenho um celular. Eu prefiro que você escreva. Ah, não quero ser retrógrado, não quero ser antiquado, não quero ser antigo, mas escrever faz, se você puder escrever, né, vai ser muito bom você exercitar a escrita, o pensamento cognitivo. À medida que eu vou dando informações, porque eu leio aqui o texto, mas eu dou informações paralelas. E você vai escrevendo aí, vai anotando, vai ficando melhor, ok? Vamos então para a nossa apostila. Pega a apostila agora aí, é a lição número 8. Vamos ver o que nós temos aqui na questão da liturgia, tá bom? Deixa eu buscar aqui então nossa apostila. Aqui, ó. Pronto, já está aí. Aula número 8. Esse tema de hoje é interessante. Como é que era a questão dos instrumentos, né, musicais na adoração primitiva? O que acontecia naquela época em relação aos instrumentos musicais? Hoje nós temos tanto instrumento, né? Tanto diversidade de instrumentos, de som, de tudo. E como é que se deu? Como é que nós chegamos ao ponto que... Porque eu me lembro que na minha época de juventude, só que eu não sou velho, né? Eu sou... Aí, ó, né? Tô novão. Mas eu lembro que nos anos 80, né? Era proibido tocar guitarra, bateria, era coisa do mundo. Era o mesmo pensamento que tinha a igreja primitiva em relação ao instrumento, por causa das festas de Roma, da Grécia, dos carnavais, das conquistas. É algo interessante você entender esse lado da história. Parece-me que a história se repete, né? Nós vamos passar por lá ainda. Eu não queria adiantar a matéria, mas é interessante como a música fez teve uma nuance, uma variação, uma nuance, né? Uma variação na historicidade em relação à liturgia. E aqui a gente vai entender um pouquinho mais. Vamos então à nossa apostila. Veja aí. Vamos voltar, a gente já estava aqui, né? Vamos voltar. Ok, vamos lá. Com a proliferação da igreja, muitos povos da Ásia Menor e seus costumes, aos poucos foram agregando situações novas e inovadoras. Uma delas foi a chegada de instrumento musical ou instrumentos musicais à adoração. Lembrando que no quarto século, né, gente, o Constantino vai fazer com que a igreja seja uma só, que vai ser a igreja do império, e isso vai trazer povos que vão estar inserindo dentro da igreja costumes, inclusive trazendo essa questão de instrumento musical. Você vai ver como é que vai ser a projeção daqui para frente. Para quem não sabia, não tinha na igreja primitiva instrumento musical. Inclusive na ceia, que Cristo canta o hino lá, eles cantam o hino lá na ceia, mas não fala instrumento musical. Isso começou a eclodir pelos idos do século III. As referências sobre louvor a Deus no Novo Testamento são genéricas, o que pode ou não incluir o uso de instrumentos musicais. O Novo Testamento não especifica que deve-se fazer o uso apenas do canto vocal no louvor a Deus. Ou seja, não é especificado que devemos louvar ao som de algum instrumento ou sem eles. Embora Paulo menciona os sons da flauta, os sons da cítara, embora João fale que no céu toca as harpas, e aí vai. Inclusive, qualquer levita que tenha sobrevivido à invasão babilônica. É, portanto, incerto se os levitas citados no período do Segundo Templo tivessem sido descendentes de Arão, como seria de supor, e talvez tenham sido judeus nomeados entre o povo para exercerem as funções sacerdotais. Por que escrevo isso aqui? Porque, na verdade, a tribo de Levi foi dizimada pelo Império Assírio em 722 antes de Cristo. Então, quando chegou o momento do templo em Jerusalém, os que faziam música lá eram nomeados, não necessariamente levitas da tribo de Levi. E tão pouco depois que nasce a igreja,
eles continuam. Apesar de que temos que lembrar que entre o tempo de Herodes, né, você vai ter ali a projeção das sinagogas, onde não tem mais música. Eles estão muito chateados pelo cativeiro. Eles vão ter mais é só um som que se acompanha por uma oração que eles fazem lá, né? E segundo que a grande sinagoga de rabinos não decidiu... bom, primeiro foi aquele dos levitas que eu falei. Agora, em segundo lugar, que a grande sinagoga dos rabinos decidiu não haver músicas em sinal de luto exatamente. Por causa do cativeiro, eles não tinham música, né? Para alegrar, porque não tinha como. Então, olha, morreu muita gente. Foi dizimada uma nação. Sendo assim, o máximo que tinham era uma oração em uma prolongada vocalidade que se estendia como um tênue som de melancolia, soando como lamento, o que parecia, de certa forma, música, mas não na proporção que João dá ao unir harpas e adoração diante do altar de Deus. Então, é muito importante você entender esse lance aqui, porque, na verdade, eles não tinham aquelas músicas, tal, porque estavam vindo do cativeiro. A sinagoga não tinha isso. Por quê? Porque eles tinham uma historicidade de morte, desespero. Não havia lugar para tanta alegria. Talvez nas festas da família, em questão de bar mitzvah, ou essas coisas. Fora disso, de maneira alguma. Então, vendo pela apostila aqui, essa projeção ela acontece desta forma. A terceira... Não, terceira não. Vamos continuar aqui. Apesar de que alguns intérpretes afirmarem ser o Apocalipse linguagem simbólica, então pode ser terceiro lugar também, né? Entanto, o uso da ideia de instrumentos foi uma forma de legitimar. Se são artefatos explícitos, literais ou mesmo uma simbologia, portanto, não se trata de uso ou não de instrumentos, ao menos uma exegese do texto mais acurada não registra. A Bíblia fala em João que tocava lá as harpas, né? Diante do Senhor, e havia sons de muitas vozes e tal. João teve uma visão, ele interpretou assim, mas a igreja primitiva não usava, embora João tenha falado. Parece que ele foi questionado, inclusive, gente, vocês não sabem, o livro do Apocalipse foi o último a entrar no cânone, foi muita resistência para entrar no livro do Apocalipse. Ninguém entendia muito. Há quem afirme que a palavra salmos, de acordo com o léxico grego é o grego, tem o koiné, o comum falado, e o léxico, que é o comum escrito. Seria também o dedilhar, né? Psalmo, dedilhar, tocar de cordas, usar dedos para tanger instrumento. Paulo menciona aos Colossenses, vide a referência acima, para se praticassem os cânticos e salmodiassem. O próprio Senhor Jesus cantou um salmo. Isso mesmo, né? Então, literalmente, alguém salmodiou, ou seja, tocou instrumento, já que... Gente, presta atenção aqui na aula. Já que no ateu os salmos eram acompanhados, na verdade, os textos não são tão claros, e mesmo que fosse, seria uma tradução da Septuaginta, vindo lá do original. Quer dizer, poderia estar 100% literal ou 100% simbólica. É uma interpretação. Se salmos é dedilhar, e eles cantaram um salmo, salmodiou, dedilhou. Desta forma, conclui-se que, da ótica do primeiro século, não há consistência para afirmar ou negar o uso de instrumentos dentro do culto. Os registros que temos acesso não são fidedignos. Suspeita fragmento historicamente recente. Gente, é o seguinte, eu sou um professor que gosto muito da coerência, né? Eu não posso afirmar. Mas não há registros bíblicos, né? Só quando Paulo cita, ele fala da flauta que emite som, da cítara, e quando João escreve que no céu havia harpas e tal, e tal, e tal. Mas não há cultos no Novo Testamento que refere-se a instrumentos musicais. Não sei se pela pobreza cultural ou por ter uma pouca acessibilidade a instrumentos, etc. e tal. Mas vamos fechar isso aqui? Se fosse algo realmente importante,
a Bíblia iria registrar, sim ou não? Se houve omissões, ok, a Enciclopédia Bíblica Cristã nos dá uma luz a respeito. Se houve omissões concernentes à música instrumental e à dança, isto não precisa ser necessariamente entendido, como alguns fariam, como um sinal de que eram erradas, vistos serem usadas nos rituais gregos acompanhados de orgias. Isto pelo seguinte, a igreja primitiva era sempre uma hóspede temporária, alojada temporariamente nas casas, navios, praias e praças públicas. Estava frequentemente escondida daqueles que tentavam eliminá-la. Ela não tinha tempo para coisa alguma, a não ser para os mais simples meios musicais e atividades em sua prática de adoração. Bom, isso é um contexto, é uma coisa a considerar. Mais importante ainda, certos tipos de música devem ter sido evitados, não devido à iniquidade inerente, mas pela forte associação nas mentes daquelas que vieram de experiências pré-cristãs, quer judeus ou quer pagãos. Então, vamos fechar esse assunto de uma forma bem substancial. Se fosse algo realmente pertinente, a Bíblia teria registrado. O que nós temos são fragmentos de interpretações. Jesus cantou, então a música existia, embora que o termo música não está na Bíblia, certo? Não está, porque foi uma tradução da Septuaginta para os nomes de cantar, salmodiar, adorar, bendizer, inclinar, colocaram música, mas música vem do musique, que são as mousas, as musas, as moças, as virgens que vinham alegrar os deuses dos Olímpos. Então, a Septuaginta que põe essa palavra música, não está na Bíblia, tá? Até porque o cruzamento da cultura grega com Israel vai se dar no 3º século, ainda antes de Cristo. Então, a música não está lá. A Septuaginta que traduziu termos do Antigo Testamento como música. Outra coisa é que a igreja não tinha tempo para se especializar em instrumento musical. Não era a ideia. A ideia era proclamar o Cristo vivo, a salvação do Evangelho e esperar o porvir diante de uma escravatura, de uma perseguição e da miséria que viviam na época. Terceira coisa, a igreja tinha medo de vincular o instrumento musical e lembrar das festas de orgias de Roma, das capturas de escravos. Então, tudo isso é um contexto. O importante é dizer, sim, havia adoração na igreja primitiva. Instrumento musical, pode ser que sim, pode ser que não. A Bíblia não foi enfática em relação a isso, tá bom? Muito obrigado. A gente volta na próxima aula de liturgia. Deus abençoe.